Bom, falando sobre a votação de ontem, está conosco aqui no Jornal da Manhã o deputado pelo PRB de São Paulo, aliado do presidente Michel Temer, Beto Mansur. Deputado, bom dia. Obrigado mais uma vez pela atenção. Bom dia, Tiago. Bom dia, Joseval e Vila. E amigos da PAN. Claro, deputado, é óbvio que o presidente teve uma vitória ontem, mas segue como um presidente impopular. E a oposição, claro, fala que o governo transformou a Câmara em um balcão de negócios. Inclusive, o senhor aparece até com fotos nos jornais hoje, negociando algumas emendas. Como é que o senhor rebate isso, deputado? Primeiro, dizer para vocês que essa foto, logicamente, é verdadeira, porque eu estava conversando com o ministro Embaçaí dentro do plenário. Mas ela é mentirosa, mostrando que eu, eventualmente, estava negociando algum tipo de emenda. Eu não mexo com isso. Eu sou uma pessoa que levanta os números para o presidente, acompanho esse processo todo dentro do plenário, mas essa coisa de emendas e cargos, eu não tenho absolutamente nenhum cargo no governo federal e não mexo com emendas. Deputado, Beto Mansur, bom dia. Marco Antônio Vila, deputado. Eu acompanhei por dever de ofício, viu? Não por prazer a sessão. Fiquei envergonhado com tudo que ocorreu lá. Aquele deputado Vladimir Costa é caso de chamar a polícia tal, por exemplo. E outros da banda de lá também não merecem estar no parlamento. Porque quando eu me lembro do parlamento, eu lembro de figuras históricas, eu lembro de Raul Pila, lembro de Afonso Arinos, para falar, lembro do Ulisses Guimarães. E tenho vergonha de grande parte dos parlamentares que hoje ocupam assento. É claro que foram eleitos, é evidente, mas dá vergonha. Mas o governo teve 263 votos. Para aprovar uma PEC, o deputado precisa de 308 e tal. Teve fraturas nessa votação, basta ver a divisão entre os partidos. O PSDB é um deles tal. Teve ex-ministro que não compareceu, Osmar Serralho, né? Que não compareceu à sessão, só para dar exemplo de alguém que era muito vinculado ao governo. Como é possível se manter um governo que é o mais impopular da história, um presidente que é impune, pode cometer crime, que só vai responder depois do mandato, né? Portanto, agora vale tudo, e com a possibilidade de mais delações premiadas que vão deixar o governo colocado contra a parede. Como é possível esse governo sustentar até 1º de janeiro, até 31 de dezembro de 2018? Olha, Vila, respeito tua opinião, mas em parte não concordo com ela. Concordo com você porque estou na política já há quase que 30 anos e também já vi o Congresso e participei do Congresso com figuras de muito bom nível, de alto nível, como você citou aí, caso do Ulisses, Covas e tantos outros. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu acho que é importante que a gente tenha em mente que essa votação de ontem, ela possivelmente não vai refletir, eventualmente, uma reforma de previdência, uma reforma necessária para o Brasil. A gente tem uma preocupação de procurar ter uma união da base. Eu tenho conversado muito, não só com o próprio presidente da República, mas também na base do governo, para que a política não se faz com briga. Você tem especificamente, se você fizer uma análise técnica dessa votação, você teve algumas votações contrárias ou não comparecimentos por problemas anteriores. Caso de Osmar Serralho, por exemplo, que é uma pessoa que eu me dou muito bem e é do parlamento já há bastante tempo, mas teve um problema da sua saída no Ministério da Justiça mal conduzida. Acabou dando um troco. Você tem o caso, por exemplo, do PSDB especificamente, que tem uma disputa interna, Vila, de Sim. Aécio Neves, de Tasso Gereissati, de Geraldo Alckmin, que, na minha opinião, eu posso falar com tranquilidade, porque fui fundador do PSDB com Mário Covas, de que quem saiu com muita perda nesse processo todo foi o próprio PSDB. Você vai ver que daqui a pouco você vai ter uma candidatura do PMDB, que possivelmente juntando Meirelles com Rodrigo Maia, etc., e esquecendo um pouco Geraldo Alckmin, Dória e tal. Então, esse processo todo, ele reflete um posicionamento político dentro da Câmara, mas eu não digo para você que, eventualmente, esse resultado, esse placar, vá refletir numa votação futura da Previdência Social.
E, deputado, e para conseguir os votos para a Previdência, que trabalho que os governistas vão fazer? E por que não reflete? Por que a votação de ontem não necessariamente vai se refletir na votação da Previdência? Porque eu acho que são coisas diferentes. Por exemplo, eu respeito quem comenta o contrário, mas o presidente Michel Temer, esse processo no dia de ontem, ele não foi enterrado. Ele vai poder responder e deverá responder no dia 1º de janeiro de 2019, quando ele perder foro privilegiado. Ele vai fazer a sua resposta para a justiça, vai se defender. Se for inocente, será inocentado. Se for culpado, será condenado. Mas, deputado, permita, por favor, um parênteses aí. Essa é uma argumentação, me desculpe, que não se sustenta. Evidentemente que existe base legal para essa afirmação, mas em termos políticos, pesar uma acusação de corrupção passiva sobre um presidente da República, chefe de Estado e chefe de governo, e além do que, certamente a PGR vai mandar mais duas denúncias, uma de formação de organização criminosa e outra de obstrução à justiça. Como é possível ter um presidente da República que pese vamos dizer que as outras duas também sejam rejeitadas, que pese acusações tão graves até o final de mandato? Com que respeito as suas atitudes vão ser aceitas pela população, a sua ação, as suas decisões? Vai pesar sempre a suspeição, deputado. Não, Vila, eu respeito o que você está falando. O que eu digo a você é que a própria Constituição brasileira, lá de 1988, ela tomou muito cuidado com isso. Que você precisaria de ter uma maioria absoluta, ou 2/3 da Câmara dos Deputados, para poder permitir qualquer tipo de andamento da denúncia em direção ao Supremo Tribunal Federal. Ocorre que essa denúncia que foi formulada pela PGR, ela é muito fraca. Dizer que o Rodrigo Rocha Lima, eu vou repetir isso, tinha a mala na mão, pegou o dinheiro, e esse dinheiro era destinado ao presidente Michel Temer, vai a uma distância muito longa. Não dá para você pegar um presidente, substituí-lo por uma ilação. Mas é um homem de estrita confiança do presidente. Palavras do presidente, né? Que ele não desmentiu, vale lembrar, né? Eu sei, Vila, mas se você tem um assessor teu que trabalha com você há muito tempo, vai lá e rouba, você é culpado, eu não posso fazer essa análise e tirar o presidente da República. Não dá para eu fazer isso, entendeu? Deputado Beto Mansur, eu compreendi perfeitamente as posições do professor e sua. O senhor está no campo do direito. Aliás, quem fala que a denúncia será arquivada se engana. A denúncia se mantém. É claro. Ela apenas aguarda que o presidente tire a faixa e ela será a mesma que irá diante de um juiz de direito no campo da primeira instância, a partir do momento em que o presidente descer do poder. É evidente que o professor Vila vê no campo político e não no campo jurídico. Então eu entendo as duas posições. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. O tsunami passou, agora o mar está em calma. O que é que o parlamento vai fazer daqui para frente de importância para a sociedade brasileira? Olha, Joseval, esse ponto ele é fundamental. Porque a gente que está aí há tanto tempo nessa vida pública, você pega, eu mesmo pego e olho o PT e tenho relação muito boa na Câmara com as esquerdas, etc., mas eu visualizo assim, mas esses caras votaram contra o colégio eleitoral para acabar com a ditadura. Esses caras votaram contra a lei de responsabilidade fiscal, votaram contra a Constituição, eles votaram contra a quebra do monopólio das telecomunicações, e hoje você tem aí 250 milhões de celulares operando. Eles votam contra tudo. Eu comentei outro dia com o Vacareza e comentei com os amigos do PT, que eu tenho muito boa relação com eles, eu falei, deixa a gente fazer as reformas e vocês disputam uma próxima eleição, porque vocês não têm condições de fazer as reformas que são necessárias, como a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência, como tantas reformas que o Brasil precisa para se modernizar, porque vocês estão envolvidos com o sistema todo de funcionário público, disso e daquilo, e a gente não vai conseguir resolver o problema do país com vocês governando, ou com vocês sendo contra sempre. Então eu sinto que nós
e sempre comento isso, Joseval e Vila e Tiago. Eu comento que nós deveríamos ter um acordo dentro do Congresso Nacional para poder votar, porque a população está vendo a gente de longe se irritando com a classe política, porque não tem um resultado positivo para resolver o problema do desemprego dela. Então esse é o grande problema, que a gente tem que chegar num acordo para isso, para poder aprovar as reformas. Deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza e atenção com os ouvintes da Jovem Pan, deputado. Bom trabalho. Até a próxima. Parabéns aí para você e sucesso.